Gente, eu vou receber uma médica maravilhosa, que tem, eu acho que uma das maiores experiências na obstetrícia, ela faz tantos partos. E ela vive esse momento único da mulher, de uma forma muito especial. E hoje o nosso assunto vai ser exatamente esse período todo em que o bebê se desenvolve no útero da mãe. Você sabe que são diversas modificações que acontecem no corpo, no psicológico da mulher. Eu trouxe esse tema, primeiro porque minha bebezinha tá gestante, né? Minha bebezinha casada de 25 anos. E aí eu tenho me colocado muito no lugar das outras avós, pensando muito também no quanto a gente precisa falar sobre esse assunto para que os maridos, todos os homens de forma geral entendam também esse momento da mulher, porque a mulher gestante precisa de apoio, um apoio consciente, sabendo o que é que está acontecendo com esse corpo e com esse corpinho que está se desenvolvendo dentro da mulher. Ela, que é a nossa convidada, é médica, ginecologista, obstetra, mãe do Pipo e vai ter mais um chegando, aliás, a qualquer hora, porque já está com 9 meses. Doutora Carla Betarelli, linda, que barrigão. Ai, seja bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Que gostoso. Quem é que está Barrigão. aqui dentro? Léo, Leonardo. O Leonardo. Olha, tem até aqui tem um pedacinho. Tem um pezinho. É isso que eu chutando. pensei. Eu pensei que fosse Tem um um pezinho pezinho mesmo, é um chutando. pezinho. Vamos sentar, doutora. Obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, é sempre um prazer. Doutora Carla veio na gestação do Pipo e tantas Também, outras vezes, né? Também estava quase para nascer. Tava. E olha, que demais. Agora de novo. Como é que tá a expectativa para a chegada de mais um bebê? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Foi planejadíssimo novamente, né? Então, estamos nessa reta final de qualquer hora é hora, né? O Pipo está ansiosíssimo. Ele tá com quantos anos hoje? 6. Com 6 anos. Olha, foi bem a diferença que eu tive pro Gabriel e a Carolina. Eles Tá já sendo ótimo. entendem, eles querem, né? Participa e ele tá super feliz, quer que o irmão nasça a qualquer hora. Calma, tá no tempo dele, mas tá Muito tudo ótimo. legal. Me lembrei agora do Gabriel na maternidade, na janelinha, assim. Uhum. Eu dei uma olhadinha, quando a Carol nasceu, ele pulava, sabe? De Felicidade, euforia. todo feliz, muito gostoso. É muito gostoso. Agora, eu fico muito contente que a gente hoje já tem um entendimento da gestação diferente da minha época, da época da minha mãe, das minhas avós, enfim. Porque romantizava-se muito esse período da gestação. Tem um lado romântico, obviamente. Claro. Não deixa de ter uma graça especial, uma beleza única. Mas a gente sabe que tem também uma certa dificuldade, às vezes, nesse processo. Cansaço, desconforto. Eu sempre falo que gravidez não é doença, mas ela muda o corpo a ponto de nos tirar da normalidade para algumas coisas, né? Então, às vezes emocionalmente, às vezes fisicamente. Habitualmente, a grande maioria das gestações são gestações de baixo risco, são gestações saudáveis, as mulheres trabalham, fazem atividade física, né? E hoje o mais importante é poder falar sobre isso, né? Porque antes também tirava-se muito essa liberdade até da grávida. A grávida não pode agachar, não pode treinar, não pode comer, não pode respirar, não pode... E a grávida ia ficando cada vez mais isolada de tudo. Hoje, a gente sabe que quando não tem nenhum problema com a mãe ou com o bebê, que a mulher tenha a sua vida o mais dentro da rotina possível, que pode sair, pode passear, pode fazer atividade física, deve, aliás, pode namorar. Então, enfim, para o casal também fica um momento um pouco mais leve quando a gente tem mais abertura de poder falar sobre o que pode ser situações fisiológicas que a gente chama, cansaço, azia, refluxo, do que são questões mais para tomar um pouquinho de cuidado e a mulher ter sua vida no seu ritmo mais normal possível. Fisicamente, a gente vê, né, todas essas mudanças. Mas e psicologicamente também acontecem mudanças? É muito hormônio, né? Então, para algumas mulheres, ficam um pouco mais emotivas, um pouco mais chorosas. Para outras mulheres, vem uma irritação muito grande. E dentro dessa situação, é importante que a conversa com o parceiro, com os familiares e com o médico seja muito franca e aberta.
explicando, não está tudo bem, emocionalmente não estou bem. Muitas vezes buscando uma ajuda, né, uma equipe multidisciplinar, um psicólogo, se houver necessidade, um psiquiatra, se for um caso um pouco mais exacerbado, porque após o parto vem o puerpério, que os hormônios desabam, agora é muito hormônio, hormônios muito altos, depois que o neném nasce, hormônios derrubam muito, caem muito com a saída da placenta. E aí tem o cansaço, a privação do sono, insegurança com o bebezinho, a mudança da rotina da família. Então hoje eu acho que ter essa oportunidade de falar sobre as modificações normais da gestação, da parte emocional também é muito importante para quem estiver assistindo se identificar e pensar, poxa, comigo não está tudo bem, preciso conversar com alguém. Perfeito. E até entender que é normal, é comum, não normal, é comum não estar tudo bem, porque às vezes a gente se culpa. Durante as minhas 2 gestações eu ficava assim pensando, todo mundo passava a mão na minha barriga, ai que lindo, que lindo. Eu falava, gente, na segunda gravidez menos, da Carol, porque eu já estava mais preparada, já sabia o que ia acontecer. Mas o Gabriel, eu ainda menina, com 21 anos, eu falava, nossa, não tô achando bom, eu tô quadrada, eu tô esquisita, eu não tô. E eu pedi a Deus assim, ai Deus, me faz amar esse bebê quando nascer, porque durante o tempo que ele estava na minha barriga, eu não conhecia esse amor. Aí, na hora que nasce, aí vem um negócio lá do céu que transforma a gente, que transborda, né? Um amor louco, devastador, maravilhoso. Aí eu entendi, mas é difícil. É difícil porque algumas mulheres já criam esse vínculo muito forte na gravidez. Outras mulheres no nascimento e outras mulheres têm esse amor muito construído ao longo dos dias, né? Então, isso é importante também, não pensar que assim, com 3 meses de gestação, você já deveria estar apaixonada por aquele serzinho que você está gerando. Às vezes, muitas vezes o amor ele é construído, né? Porque o corpo modifica, depois começa a mexer, né? Quando mexe o bebê na nossa barriga, eu acho que fica faz tudo tão sentido, né? Sim, aí é uma delícia. É uma experiência. Você consegue entender. Doutora Carla trouxe aqui vários protótipos para a gente entender desde o começo da fecundação até, tô vendo ali uns cabelinhos. Até o nascimento. Até o nascimento. Então, eu volto aqui já para a gente passar todas essas etapas, tá bom? Vamos lá, doutora, como tudo começa? A gente sabe, não precisa entrar em detalhes. Sim. Não, mas como começa a origem da vida. A origem da vida. Vai lá. Eu trouxe uma imagem aqui bem demonstrativa, como a natureza é perfeita, Deus é perfeito, né? Como um óvulo fertilizado, o encontro de um óvulo com um espermatozoide, ele evolui, né, da fase celular, né, quem lembra das aulas de biologia, e se torna ali é um bebezinho de mais ou menos uns 5 para 6 meses. E aí a evolução a partir daí, né, com 5 para 6 meses a gente já tem um bebê praticamente todo formado. A partir desse momento acontece mais um amadurecimento das estruturas pulmonar, dos órgãos, mas o bebezinho ali nas suas 20 semanas ele já está totalmente formado, inclusive com as forminhas fetais. Nesse comecinho do óvulo fertilizado, a chegar ao blastocisto, depois virar um feto, a mulher tem muitas alterações? No comecinho não muito. O ápice, vamos dizer assim, dos sintomas, eles começam a partir de 6 a 8 semanas, que é quando a gente pode escutar o coraçãozinho do embriãozinho pelo ultrassom. E o que a mulher sente nessa época? Diverge muito de mulher para mulher os sintomas. Pode ter náusea, pode ter queda de pressão, mal-estar, alteração do hábito intestinal, dor de cabeça, salivação da boca. Algumas vomitam muito nessa fase e tende a melhorar entre 12 e 13 semanas, que é quando finaliza o primeiro trimestre, que a gente chama. Os 3 primeiros meses são mais delicados, porque tem um risco maior de abortamento, um risco maior de sangramento, e os sintomas são bem importantes para algumas mulheres. Depois, habitualmente, a grande maioria das mulheres ficam bem, sem sintomas, e algumas, claro, têm ainda náusea próxima ao parto, mas a grande maioria depois de 13 semanas, que é quando a placenta assume a função de nutrir o bebê, de cuidar da gestação, esses sintomas eles ficam bem mais leves e tranquilos. Trazendo para o cotidiano, a gestante, pelo menos eu lembro de mim mesma e das minhas amigas, da minha nora, sentem muito sono. Sono. Por quê? Sono por conta do hormônio chamado progesterona. Basicamente,
A grande maioria dos sintomas da gravidez é causado pelo hormônio da progesterona, que é um dos hormônios mais importantes para manter a gravidez. E a placenta é uma bomba hormonal de produção de progesterona. Então, é ela que dá dor nas mamas, porque ajuda, né, no crescimento, é ela que dá, que pode gerar a mudança do hábito intestinal. Muitas grávidas têm intestino preso, tem muito refluxo, porque a progesterona ela deixa tudo mais lentificado. A digestão é lenta, o intestino é lento, o raciocínio é lento, né? A gente fica um pouco mais... Fica sem memória, né? E sem memórias. E por que a gestante tem tanta fome? Não é todo mundo. Não? Não é todo mundo assim que tem fome. Essa situação de falar que tem que comer por 2, a gente já sabe há muito tempo que caiu por terra. O que acontece é que o estômago às vezes fica um pouco menor. Então, a gestante ela precisa comer mais vezes ao dia, mas tolera menor a quantidade. Então, o que comeria habitualmente não tolera tanto, porque já se sente um pouco mais empachada, mas logo ela tem fome novamente. Qual que é a importância do pré-natal nessa... Normalmente, a paciente ela descobre de 4 para 5 semanas, que é quando tem um atraso menstrual, né? Então, nesse comecinho, a gente ainda não tem grandes conhecimentos, né, sobre a gravidez, as coisas estão acontecendo de uma maneira perfeita, porém, de 4 para 5 semanas é quando habitualmente hoje a grande maioria das mulheres consegue descobrir, por conta até do próprio atraso menstrual, às vezes nem por sintoma, pelo atraso menstrual. Então, o pré-natal, ele se iniciando ali entre a 6ª e a 7ª semana, é quando a gente consegue ver se já está, o embriãozinho já se formou, se tem um batimento cardíaco, se está tudo bem com o início da gestação. Então, 5, 6 semanas é o ideal começar o pré-natal. Perfeito. E aí ele precisa ser feito com periodicidade? Sim, mensalmente até o 7º mês, quinzenalmente após e no 9º mês semanalmente para ver se tem dilatação, se está tudo bem com a pressão. E claro que no caminhar do pré-natal, realizar os ultrassons mais importantes, realizar os exames de sangue, identificar se tem alguma carência de vitaminas, de nutrientes, se tem anemia, se tem problema na tireoide. Então, o pré-natal é importantíssimo ser realizado. Hoje, cada vez mais, conseguimos prevenir doenças gestacionais que são graves. Por exemplo, a pré-eclâmpsia, né, que é uma situação bem delicada em relação à pressão alta na gestação. Hoje nós temos exames desde o comecinho do pré-natal, claro que no sistema privado, não no sistema público de saúde, para nos mostrar qual o risco daquela gestante desenvolver pressão alta no final da gravidez. Isso é um presente, né? Muito. E assim, infelizmente, sei que nem todas fazem. E algumas até que têm condição, acho que não precisa tanto. Precisa sim. É importantíssimo. Você falou de carência de vitaminas. Normalmente as gestantes tomam algumas vitaminas. Tomam. Todas as gestantes, elas têm um padrão de anemia gestacional, que a gente chama. O sangue, ele precisa ser diluído, vamos chamar assim, porque precisa preparar uma perda sanguínea para o parto, seja ele normal, seja ele cesariana. E além de ter toda a circulação placentária e fetal, né? Então, todas essas trocas de nutrientes entre a mãe e o bebê são feitas pela placenta. Então, o que o nosso corpo é tão inteligente, é tão perfeita a natureza, que ele aumenta o nosso volume sanguíneo, porém as células vermelhas não conseguem alcançar rapidamente esse volume, né? Então, fica hemodiluído, que a gente chama uma diluição e causa uma anemia gestacional. Por isso é importante tomar as vitaminas, tomar o ferro e, o mais importante, se alimentar de maneira adequada, com comida de verdade. Perfeito. Bom, aqui tô curiosa para saber o que tem aí dentro, que eu tô vendo que tem um nenenzinho ali. Não é isso? É isso. Mas aqui tem mais. Tem mais uma imagem que eu acho super interessante. Vamos passar a próxima, né? Quando eu falo, né, gravidez não é doença, né, a gente sabe muito bem disso, mas de uma maneira bem visual. Um exemplo, estômago. O estômago que era uma bolinha redondinha, olha como ele fica achatado e deitado. Olha o motivo por qual temos refluxo, indigestão, o intestino que ficava todo soltinho na nossa barriga, todo pressionado pelo útero, que está enorme. Por isso que a grávida não consegue muitas vezes evacuar. Além dos hormônios. A bexiga que tinha ali uma quantidade boa de reserva de urina, olha ali como ela fica esmagadinha pela cabeça do nenê. Por isso que grávida faz xixi de minuto em minuto. Gente, de minuto em minuto, e não é só isso não. Eu me lembro que eu tossia
eu tinha que ir para casa, trocar de roupa, tomar banho, trocar de roupa, espirrava. Sim, porque não tem como segurar a urina ali, o bebê está com a pressão todinha em cima da bexiga. É. Então vejam os pulmões, né? Os pulmões, eles são muito mais apertados, eles estão achatados, então por isso essa respiração que eu tô um pouco ofegante para falar, eu não consigo igual você respirar fundo, eu não tenho espaço porque meu diafragma está deslocado. Então vejam quanta diferença no corpo da mulher, fora toda a parte hormonal, de circulação, de peso, de dor. Então essas só os órgãos comuns mudam bastante. Impressionante. É interessante. Ontem eu fui impactada no Instagram por um post, nem sei se é verdade, mas dizendo que é como se a grávida estivesse fazendo uma maratona diariamente, assim, o cansaço. De gasto, gasto energético é muito grande. É muito grande. É uma maratona, mas é muito grande, né? Porque para ter toda essa energia, né, e toda essa circulação, e bem isso, né? Então, assim, respira-se pouco, acorda-se muito, né? Então, até para fazer xixi, né, a grande maioria das grávidas precisam acordar porque a bexiga não tem espaço para segurar a urina, né? E também a posição para dormir vai ficando difícil. Tudo, dor nas costas, né? Toda uma modificação que é importante falar sobre isso para os parceiros entenderem suas esposas e as mulheres entenderem que está tudo bem, que é só uma fase. Perfeito. A grávida ainda precisa usar meias elásticas? Importantíssimo. No dia a dia, quando está com as perninhas inchadas, principalmente no calor, voos, né, avião, viagens longas, meia elástica por conta da circulação. Ótimo. A grávida que decide o parto que ela quer ter, se é cesárea ou se é parto normal, ou não? A médica que precisa ponderar essa decisão? Não. Quem decide o parto, na verdade, na minha opinião, tem que ser o bebê. Olha que legal isso. Tem que ser o bebê. Quem escolhe a via de parto é o bebê. Normal ou cesárea, a mulher hoje no serviço privado, né, no serviço público, ela tem o poder da escolha. Mas mesmo a mãe que queira muito, por exemplo, um parto normal, caso tenha algum problema com o bebê ou com a saúde dela, muitas vezes a gente tem que mudar esse caminho e precisar ir por uma cesariana por questões de saúde da mãe e do bebê. Muitas vezes a mãe que quer cesariana pode ser que entre em trabalho de parto e o neném chegue nascendo de parto normal na maternidade. Então, assim, a mulher hoje tem poder de escolha nos consultórios privados, né? Claro que tudo, importantíssimo que seja respeitado o tempo do bebê, eu acho isso muito importante. Eu acho que tudo bem a paciente não querer parto normal, desde que a gente respeite o bebê estar pronto para nascer. E o bebê fica pronto para nascer com quantas semanas? Pela Organização Mundial de Saúde, eles recomendam que não se faça cesariana sem indicação até 39 semanas. Então, entre 39 e 40 semanas. Claro, se houver alguma necessidade, o bebê nasce quando for. 27, 28, 32, 35, aí são casos mais peculiares. Mas a partir de 39 semanas, uma cesárea eletiva está ótima. Maravilha. Vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho. E aí eu vou voltar para a gente responder as perguntas, tirar as dúvidas. E eu quero ver essa coisinha aí que tá bonitinha, que tá me deixando curiosa. Então, se você ainda não mandou pergunta, dá tempo. Vida Melhor Oficial lá no Instagram. Doutora Carla Betarelli volta já para te ajudar, tá bom? Vamos lá, doutora. Nosso tempo vai voando. E aí, quando puder colocar as perguntas, coloquem aí, por favor. Já tem. Márcia Lopes. Tenho 42 anos, tive um aborto espontâneo aos 39, com 1 mês e meio de gestação. Depois disso, nunca mais engravidei. Existe ainda a possibilidade de eu ser mãe de forma natural? Quais os riscos de uma gravidez nessa idade? Sempre há possibilidade se a mulher não estiver na menopausa, né? Então, enquanto estivermos na nossa idade reprodutiva, menstruando regularmente, ovulando, sempre há a possibilidade de uma gestação natural, espontânea, sem necessidade de nenhum tratamento. Agora, causas pelo qual o abortamento acontecem, muitas vezes a gente não sabe. Pode ter alguma relação com a idade, sim. A gente sabe que próximo aos 40 anos existe uma menor qualidade dos óvulos, então podem cursar com maior riscos de abortamento nos 40 anos. E a partir dos 40 anos, aumentam os riscos de diabetes, de pré-eclâmpsia. Então mulher de 40 anos não pode engravidar. Ai, você tem 40 anos? 40 anos. Maravilhosa, 40 parabéns. anos pode e deve.
Porém, tem que se cuidar, fazer os exames, fazer atividade física, manter uma alimentação saudável e um pré-natal bem realizado. Então, enquanto houver menstruação regular, ovulação, a mulher pode engravidar. Perfeito. Com 13 semanas e a placenta está baixa, como melhorar essa situação? Tempo e paciência. Placenta baixa com 13 semanas não é diagnóstico de que ela vai persistir baixa. O diagnóstico de placenta prévia, que é uma situação um pouco delicada no pré-natal, a gente só consegue fazer com 28 semanas de gestação. Então, de 13 até 28 semanas, tem que ter paciência e tem que manter os cuidados e orientação médica caso a paciente tenha algum sangramento, que é o principal risco dessa placenta estar baixa com 13 semanas. Mas, na grandíssima maioria das vezes, a placenta vai para o seu lugar, fica tudo bem, ela não permanece baixa, não. Maravilha. Minha mulher está grávida, estou perdido. O que faço para ajudar nesse momento? Conversa, diálogo aberto, empatia. Acho que é o caminho para tudo na vida, mas para uma grávida é o melhor caminho. Ela tem que se sentir amada, abraçada, cuidada. E a conversa é sempre o melhor caminho para entender como ela está se sentindo nesse momento tão mágico. Parabéns pela preocupação. Estou com 16 semanas e meu intestino só funciona com laxante. Será que volta ao normal? Volta após o nascimento, habitualmente. Lembrar que é importantíssimo, claro que nós temos as questões hormonais que prendem o intestino na gravidez, mas a alimentação e a hidratação conta muito. Então não adianta tomar laxante, se alimentar de maneira inadequada, com poucas fibras, beber pouca água, que o intestino não vai funcionar. Mas habitualmente após o parto melhora muito. O gestante pode tomar laxante? Algumas medicações a gente pode prescrever, mas laxante nunca é bom de maneira contínua. Tem que cuidar da alimentação. Nosso tempo acabou, mas eu quero saber o que você pensou aí quando você trouxe essas coisinhas pra gente. Eu achei interessante quando a gente fala de parto, entender um pouquinho como que funciona, né? Como que o bebê, aqui é uma bacia, né? Aqui é a bacia da mulher, né? A púbia, que é o ossinho da frente da mulher, e aqui é a coluna. E aqui é uma representação de como o bebezinho fica dentro do útero, né? Lembrando que os bebezinhos podem ficar de cabeça para baixo ou sentadinhos. Um bebê sentado pode nascer de parto normal? Pouquíssimos médicos fazem. A grande maioria dos médicos não faz. Eu sou uma das médicas que não indico parto normal no bebê sentado, cesárea no tempo do bebê, tudo tranquilo. E aqui simulamos com esse tecido a bolsa, quando ela estoura. Quando ela estoura o bebezinho, ele se prepara para o nascimento. Doutora, como é que pode fazer aquele parto que sai o bebê dentro da bolsa? Delicado. É coisa tão linda de ver. A grande maioria das vezes é por cesariana, porque no parto normal a bolsa não tolera esse encaixe aqui, ó, do parto normal. Então, o bebê nasce, o bebê passa. Esse é o mecanismo do parto normal. E aí fica pelo cordãozinho. Aí a gente corta o cordãozinho. E essa parte aqui? Entrega o bebê para a mamãe. Essa é a placenta, isso é muito interessante. O que é a placenta, né? Que é o que nutre tão importante. Então, a placenta, ela tem a face fetal, que a gente chama, que ela é por onde sai o cordão umbilical que fica ligado. Então, todas as trocas, todo o desenvolvimento, toda a oxigenação, até cortar esse cordão, é feita via placenta. Então, uma face dela fica entre a bolsa, o cordão e o bebê, e a outra grudada ao útero. Por isso que após o nascimento do bebê, a placenta sai também, que ela como se fosse uma carne com sangue mesmo, que ela se descola do útero da mãe. Então, esses são os mecanismos do parto normal. Cesariana, caso o bebê esteja de cabeça para baixo, é feito um cortinho, a gente tira pela cabeça e sai pela barriga. Parto normal, sai via vaginal. E aqui, por curiosidade, que às vezes as pessoas não conseguem entender, como que a gente sabe quanto está de dilatação? Esse é um quadro de dilatação. Colo sem dilatação, um dedinho de dilatação. E como que é feito esse toque? Eu trouxe aqui um protótipo de como a gente, como ginecologista e as enfermeiras obstétricas, conseguimos avaliar. Então, aqui é a entrada da vagina. Então, com um dedinho, você chega no colo, que é exatamente essa imagem, colo fechado. 1 centímetro, 3 para 4, 5 para 6, 7 para 8, 10 centímetros de dilatação precisamos ter do colo para o neném nascer de parto normal. E aí depois o nenenzinho sai via vaginal. Tem uma gravidinha ali olhando, atenta, atenta. Você assistiu a pauta toda?
Maravilhoso, né? Já tá sabendo tudo, já tá prontíssima. Já tá pronta. Já tá prontíssima Tá pro lá no parto. forninho. Maravilhoso. Sou apaixonada por essa médica. Vocês já entenderam. Tanto é que é a escolha da minha filhota, da Carol. É, doutora Carla Betarelli, ela tá no Carla Betarelli, com 2 L's no final, tá? E o WhatsApp, para você marcar uma consulta, você vai falar com a Marina, que tá ali, maravilhosa, é o 119 8747 5574. 119 8747 5574. Ou liga no consultório 11 5573 1980. Doutora, amei te receber. Eu que agradeço o carinho sempre. Boa hora para Amém. você. Eu tô vibrando. Dando notícias A quando chegada do nascer. Léo também. Já dá parabéns. Pro marido e principalmente pro Pipo, Que que tá vai ansioso. passar o posto de irmão. Exato. Irmão mais velho. Irmão mais velho. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Que delícia de conversa, né? Como é bom